Bom, boa tarde, pessoal. Prazer tê-los todos e todas aqui conosco. A gente está aqui para o lançamento do livro Fake News e Eleições, né, que é um trabalho super dedicado aí, feito pelos professores Marco, o professor Lucas, que estão aqui com a gente, mas também pela Diana e pela Paula, que infelizmente não puderam participar hoje. Trata-se de um estudo sociojurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil, né? Um estudo de fôlego bastante abrangente. E para apresentar um pouco do trabalho, a gente vai começar com o Marco, que é professor do Mackenzie, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, realizou estágio pós-doutoral no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, foi professor visitante, pesquisador visitante do Instituto Internacional de Sociologia Jurídica na Espanha e fez sanduíche também na Universidade da Califórnia. Meu nome é Lévio, eu sou coordenador do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia do Instituto Norberto Bobbio. Enfim, a gente tem uma parceria aí de longo tempo com o professor Marco, e é um prazer realizar esse evento com você, Marco. Deixo a palavra para você aí, tanto apresentar o livro, como as principais ideias desenvolvidas aí nesse trabalho super interessante, abrangente, que tenho certeza que suscita várias discussões e de relevância ímpar, né, nesse nosso momento, principalmente com os desdobramentos atuais e a expectativa das eleições de 2022. Então, um prazer, Marco, aí, deixo a palavra com você. Obrigado, Lévio. O prazer é meu, em conjunto com o professor Lucas, a Diana, a Paula, em lançar esse livro que agora está a acesso aberto para todos e todas no público, chamado Fake News e Eleições, um estudo sociojurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil. Também quero estender aí meu agradecimento ao professor Maurício Palma por disponibilizar a atenção e também comentar a obra. E, claro, agradecer muitíssimo o Instituto Norberto Bobbio, em nome do César. Eu tenho uma grande admiração pelo Instituto, pelo trabalho que vocês desenvolvem e, sem dúvida, aí, nessa nova etapa, desejar sucesso e contribuir, na medida do possível, aí, com os desdobramentos da pesquisa, que eu sempre fui um entusiasta no trabalho aí que vocês conduzem, sobretudo com o acervo do grande professor italiano Norberto Bobbio. Bem, quero, na minha brevíssima apresentação, apresentar, enfim, de modo esquemático, o argumento principal do nosso livro, explicar o contexto. É evidente que, por ocasião do lançamento e até para divulgar o livro, eu não vou reproduzir toda a estrutura argumentativa, mas eu vou querer também, na etapa final da minha fala, dar 5 boas razões para vocês aí em casa acessarem o link da editora FI e fazerem aí a leitura direta da obra e tirarem as suas próprias conclusões. Bem, esse livro ele tem a pretensão de fazer um diagnóstico a partir do referencial da teoria dos sistemas, sobretudo do sociólogo alemão Niklas Luhmann, na temática da área das fake news e eleições. Grande premissa que a gente tem, que está inclusive colocada na introdução da obra, é que a temática geral das fake news repercute em diferentes sistemas sociais, seja aí no âmbito da operação da comunicação política, da comunicação jurídica, e que isso, evidentemente, torna complexo compreender e apresentar um panorama de forma isolada, ou seja, o grande desafio aí é entender o impacto dessa temática, considerando simultaneamente as transformações no sistema político e sistema jurídico. E, portanto, mobilizando esse referencial teórico, a gente se propôs a desenvolver, em alguma medida, uma pesquisa empírica mobilizando a teoria de sistemas. Isso já de início é algo que talvez, numa leitura rigorosa do Luhmann, seria algo problemático, mas mesmo assim, junto com o Lucas, nós tentamos assumir aí essa pretensão de mapear e entender melhor como articular a teoria de sistemas na pesquisa empírica. E para realizar esse controle de abstração teórica, a gente se propôs a observar e lidar com as questões das organizações, né? Dentro da temática de fake news e eleições, a gente vai observar organizações centrais que participam da chamada
gestão ou governança eleitoral no território brasileiro, e aí é evidente que se destaca, sobretudo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito do controle da justiça eleitoral, bem como repercussões no âmbito do legislativo e, no caso da operação da sociedade civil. Então, a gente faz esse trabalho multinível para entender como que a temática das fake news e eleições repercutiram em 2018 nessas 3 abordagens, né? Isso é interessante se destacar porque a gente quer justamente, por meio dessa pesquisa, preservar a complexidade desse assunto e mostrar que, na verdade, há uma dissonância que vai reverberar em cada organização esse tema, né? É evidente que, nesse recorte, muita coisa mudou para a situação atual, então, o livro ele faz um diagnóstico de época, uma fotografia, digamos assim, e que isso permite a gente a refletir sobre as questões atuais. E acho que esse é um grande mérito aí do trabalho que a gente está ali publicando, é apresentar um diagnóstico que permite a gente situar melhor quais são os problemas, quais são os riscos para enfrentar essa temática, né? Eu quero aqui apresentar, então, 5 razões para vocês aí em casa acessarem o livro, né? A primeira item que eu gostaria de destacar é o fato de que hoje o Brasil está lidando com uma dificuldade institucional muito séria em controlar a operação de uma milícia digital que vem atuando de forma muito enérgica nas redes sociais. Sem dúvida, o nosso livro ele contribui para esse tipo de análise, porque a gente percebe justamente as limitações que o judiciário tem na hora de enfrentar os casos, em alguma medida de controlar a operação dessa milícia digital. E, sem dúvida, o diagnóstico que a gente apresenta em 2018 da autocontenção do TSE frente à judicialização das temáticas da fake news é um indício importante para a gente entender as limitações e as dificuldades da operação do judiciário nessa temática. A segunda boa razão é que, enfim, a gente não se propõe aqui a ficar discutindo o sentido ou o conceito de fake news, né? Aliás, esse é um debate que, da minha opinião, é melhor reservado para o âmbito da filosofia e teoria do conhecimento. Por quê? Porque fake news, no limite, é uma discussão a respeito sobre conhecimento verdadeiro. E aí, discutir critérios de verdade, critérios de justificação, é um debate necessariamente filosófico. O que a gente presta atenção nessa obra é, digamos assim, o efeito social dessa temática e o fato que está já consolidado na literatura sociológica é que as fake news representam um fenômeno em termos da quantidade ou da disseminação massiva de informações possivelmente fraudulentas, né? Então, essa novidade do impacto massivo de disseminação de informações é o que surpreende na nossa sociedade. E, no caso particular do nosso livro, o interessante é perceber que a operação das fake news no âmbito eleitoral aconteceu num contexto de vácuo regulatório. Vamos lembrar que em 2018 não havia ainda sido publicada a Lei Geral de Proteção de Dados, não existia no âmbito do direito eleitoral matéria própria que controlasse campanha eleitoral na internet e que, em grande medida ainda, não havia consolidado qualquer tipo de jurisprudência no âmbito da justiça eleitoral que tratasse desse assunto, né? Então, veja que importante, né? A questão do vácuo regulatório, em grande medida, vai abrir espaço para a operação daquilo que eu falei da primeira boa razão, dessas milícias digitais, né? O mesmo não se repete agora em 2021 e nem se indica para 2022. Muita coisa mudou, né? E, para ter uma compreensão para onde nós estamos indo, sem dúvida, o nosso livro é um bom encaminhamento para esse tipo de compreensão. Ou seja, entender o que aconteceu em 2018 é uma etapa necessária para entender o que, de fato, a gente está lidando agora, né? Então, essa é uma segunda razão que eu gostaria de destacar para você ler o livro. E, aliás, aqui eu queria fazer um registro, uma observação, né? A gente nunca pode perder de vista que há um interesse econômico muito forte a respeito da disseminação de fake news, no sentido da operação ou do interesse econômico que justifica essa circulação de notícias e, ao mesmo tempo, diminui o interesse por vários estados de regular esse assunto, né? Então, a gente não pode perder de vista que há sempre uma orientação econômica muito forte na operação
de fake news, e aqui não apenas no âmbito eleitoral, mas no âmbito da saúde, no âmbito da operação empresarial e assim sucessivamente. Né? Então, acho que isso vale registrar aí para a gente refletir numa dimensão sociológica. Uma terceira boa razão, e aqui eu vou até resgatar algo que está acontecendo nesse primeiro momento, é que a gente está atravessando hoje no Brasil um momento extremamente delicado no âmbito aí da preservação da liberdade de expressão e, sobretudo, no âmbito político. Né? Vocês devem estar acompanhando aí a medida provisória 1068, né, que foi publicada no dia 6 de setembro, às vésperas aí de uma manifestação que ocorreu no dia 7, né, e que essa medida provisória ela dificulta a autorregulação e a moderação de conteúdos pelas redes sociais. Né? É interessante aqui, só como observação, né, perceber que essa MP ela faz uma retórica quase que perversa da expressão e do conceito jurídico chamado liberdade de expressão, porque vai se justificar, se quem tiver a oportunidade de ler o texto legal da MP, vai se justificar a imposição de uma série de condições, né, que vão classificar como sendo justa causa, né, a censura em nome da liberdade de expressão, ou seja, praticamente o inverso desse conceito jurídico. Né? O texto ele vai definir hipóteses onde se justificaria, estaria autorizado que uma plataforma retiraria o conteúdo de terceiro. Né? E o grande risco é justamente perceber as situações que não estão ali estabelecidas. Né? E uma dessas situações é justamente o debate político, a discussão eleitoral, por exemplo. Né? Então, entender o impacto e o perigo de uma medida como essa exige compreender o diagnóstico de 2018. Então, essa é uma terceira boa razão aí para vocês acessarem o nosso livro. Né? Enfim, eu estou fazendo aqui uma lista de boas razões para justamente fortalecer aqui a nossa divulgação. Né? Então, perceba aí que, enfim, toda a expectativa dessa autorregulação produzida pelas redes sociais hoje cai por terra diante de uma medida provisória que foi recentemente editada, né? E aí o país fica paralisado, né? Enfim, é o que a gente está vivendo justamente no momento presente, né? E a gente precisa entender o diagnóstico para realmente fazer ali reflexões coerentes sobre o futuro das fake news em eleições. Uma quarta razão, e aqui eu já vou até apresentar um pouquinho um dos argumentos do livro, é o judiciário. Né? Um dos capítulos do livro é dedicado no exame do papel do judiciário no combate e no controle das fake news no âmbito das eleições. E aí a gente fez o recorte para estudar o TSE, evidentemente que ele é o tribunal responsável por controlar as eleições presidenciais no nosso país. Né? E o nosso estudo constatou, em 2018, que prevaleceu um comportamento, uma postura de autocontenção dos ministros em justamente controlar e estabelecer essa moderação de conteúdo, em prol do próprio desenvolvimento do debate político que estava acontecendo nas redes sociais. Um dos argumentos aí que os ministros invocavam era, a dificuldade de evidência para condenar, e dois, a ausência de legislação para fundamentar. Né? E isso é interessante, por quê? Porque na atual conjuntura, parece que o nosso tribunal se inverteu em face disso. Né? Se a gente levar em consideração as atuais rusgas que existem entre governo federal e judiciário, hoje a gente poderia questionar se, de fato, há ainda esse comportamento de autocontenção, sobretudo levando em consideração a necessidade da preservação dessa instituição no jogo político que se desenha no nosso país. Né? Então, entender aonde o judiciário hoje está pisando e está enfrentando e decidindo fake news eleições, exige também olhar para trás e entender o que aconteceu em 2018. Né? Então, em 2018, nosso estudo constatou, por meio de uma análise jurisprudencial de casos, que durante o período da corrida eleitoral prevaleceu ali uma posição de autocontenção. Né? E aqui algumas razões, né, que para quem for ler o texto, a pesquisa publicada vai perceber, indicava ali o problema de definição desse conceito chamado fake news, né? Enfim, qual que seria a definição jurídica de fake news? Né? Esse é um problema que o judiciário teve que lidar e preferiu abrir mão disso, desse ônus de justificação. Segunda razão
a ausência de uma regulação propriamente, sobretudo pensando no âmbito do direito eleitoral, e a terceira razão que a gente indica aí na nossa pesquisa se dá em termos dessa autorregulação, dessa preservação da autorregulação feita pelas redes sociais, né? Então, essa é uma quarta razão que eu destacaria. E a quinta e última razão, né, e aí depois eu passo a palavra aí para o Lucas, para depois ele avançar um pouquinho na temática do livro, é sobre a importância que a gente discute na obra dos destinatários, né, ou seja, dos eleitores, né. E aqui eu quero fazer um breve comentário, resgatando um livro que eu reputo como importante na obra do Bob, que se chama Da Estrutura à Função, que, aliás, foi traduzida pelo Instituto, né? Aliás, acho que era Centro de Estudos, antes do Instituto era o Centro de Estudos. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de artigos do Bob, e um desses artigos, né, que compõe esse livro, discute a função promocional do direito, né? E é interessante relacionar aqui a função promocional do direito, no sentido de encorajar comportamentos desejáveis na sociedade, levando em consideração a preocupação da verificagem e checagem de fontes, né? A gente percebe que, depois de 2018, né, por incentivos institucionais, seja do próprio judiciário, justiça eleitoral, do próprio Ministério Público, das próprias entidades de pesquisa, e aqui existem várias entidades importantes de pesquisa na área, estabeleceu-se aí uma preocupação em relação ao próprio destinatário, que é o eleitor, no sentido de ele verificar as fontes, no sentido de ele fazer ali a chamada checagem das informações. Do outro lado, a gente percebe um movimento também das redes sociais de autorregulação, né? E a gente aborda sobretudo isso na temática da terceira parte da nossa pesquisa, quando a gente discute ali e compara as opções do legislativo frente à sociedade civil, né? Ora, isso que eu estou aqui descrevendo, em alguma medida, reflete essa dimensão promocional do direito, né? Própria de sociedades e de constituições pós-liberais, e aqui eu estou me valendo do argumento do Bobbio, para gerar promessas e recompensas no sentido de privilegiar e prestigiar comportamentos que fortaleçam o debate político, e não ao contrário, que dificultem e impossibilitem, né? Então, eu aponto aqui uma aproximação, né, e aí essa é a minha última razão para ler esse livro, para entender a importância do direito na temática fake news e eleições, né? Então, coloquei 5 razões para você em casa acessar o nosso livro e se aprofundar um pouquinho mais, né? É evidente que eu não vou ficar aqui antecipando todos os achados, né? Mas a gente faz um diagnóstico do que aconteceu em 2018 e que é de grande utilidade para você que está pesquisando esse assunto, ou mesmo para entender os perigos que nós estamos enfrentando e as possibilidades em termos práticos, né? Agradeço de novo muito a atenção aí que foi dada ao Instituto, e eu vou ficar à disposição para responder às suas provocações, às suas questões e também aos comentários que o Maurício colocar. Muito obrigado, passo a palavra aí ao professor Lucas Amato. Obrigado, Marco. Gostaria Marco, o centro continua, o Centro de Estudos Norberto Bobbio, ele continua. É que o Instituto agora se dividiu em 2 centros, o Centro de Estudos Norberto Bobbio e o Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia. Então, o centro permanece ainda. Foi bom você lembrar das perguntas. A gente está transmitindo via a nossa nova plataforma de cursos, né, que é o INB Digital. E para quem estiver assistindo, basta colocar as perguntas que vocês queiram fazer ao longo aí das apresentações, que o nosso pessoal vai recolher as perguntas e repassar aqui, eu vou repassar para os professores aqui para eles responderem, tá bom? Ao final das falas. Bom, eu passo a palavra ao professor Lucas Fucci Amato, professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral de Direito da Faculdade da Universidade de São Paulo, com estágio pós-doutoral como visitor acadêmico no Centro de Estudos Sociolegal da Universidade de Oxford, e sanduíche como pesquisador visitante na Harvard Law School. É um prazer recebê-lo, professor Lucas, e você tem a palavra. Obrigado, Lévio. Queria agradecer o convite do Instituto Norberto Bobbio
a oportunidade de debater o livro aqui com você, com o Marco, com o Maurício, e começo enfatizando esse ponto da atualidade do livro, que foi fechado entre março e abril desse ano, 2021, mas agora, dia 14 de setembro de 2021, a gente está falando sobre ele, e nos últimos 2, 3 meses ocorreram muitas coisas que agravaram até a situação que a gente diagnosticava no livro. Então, só para a gente ter um breve relato do que aconteceu nos últimos tempos. Em julho, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre as milícias digitais, autorizado pelo STF, que é um inquérito que já veio a substituir um outro inquérito da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos realizados em 2020 pelos apoiadores do governo. Inclusive, a Polícia Federal, nos últimos dias, na semana passada, tomou depoimento de ex-assessores do Donald Trump, que estavam orientando o presidente Bolsonaro e outros aliados do presidente Bolsonaro, que estão envolvidos nessas chamadas milícias digitais. Em agosto, ainda, o TSE abriu um inquérito administrativo para avaliar esses crimes envolvidos nas estratégias de comunicação, nas fake news, sobre as urnas eletrônicas. Em agosto, ainda, o Congresso Nacional revogou a Lei de Segurança Nacional, que era da época da ditadura militar, criou uma nova Lei da Segurança Nacional, tipificando o crime de comunicação enganosa em massa. O Bolsonaro vetou esse crime, tipificado na nova Lei de Segurança Nacional, e ontem o Procurador-Geral da República pediu que se reveja esse fato. Aliás, até me enganei aqui. A Lei de Segurança Nacional, o Bolsonaro vetou. O que o Procurador-Geral da República pediu ontem foi a suspensão da medida provisória que o Bolsonaro emitiu para alterar o Marco Civil da internet, restringindo o poder das empresas, das plataformas digitais, de removerem perfis, de bloquearem contas nas redes sociais. Então, atualmente, o que a gente tem? Essa disputa no Congresso Nacional, na oposição, para derrubar os vetos do Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional, a nova Lei de Segurança Nacional, que tipificou esse crime de comunicação enganosa em massa, e a disputa com o Procurador-Geral da República pedindo a suspensão da medida provisória que alterou o Marco Civil da internet, limitando esse poder das plataformas digitais de suspenderem e bloquearem as contas. Com relação a isso, as próprias plataformas já se pronunciaram, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, repudiando a medida do presidente da República de alterar, por medida provisória, o Marco Civil da internet. E ainda, semana passada, a Câmara aprovou o texto base do novo Código Eleitoral. Ainda faltam ser votados os destaques e falta a votação do Senado, mas, enfim, está em discussão no Congresso Nacional um novo Código Eleitoral que prevê várias medidas com relação às fake news. Por exemplo, veta o uso de robôs, prevê multas de até 120 mil para quem compartilhar fake news, divulgar fatos gravemente descontextualizados ou mentirosos. Um dos artigos dessa proposta de novo Código Eleitoral proíbe a veiculação de propaganda política ou eleitoral por meio de perfis automatizados, por meio de robôs, e ao mesmo tempo, essa proposta de reforma do Código Eleitoral dificulta o papel da Justiça Eleitoral, por exemplo, em tratar das contas dos partidos políticos, o que é um ponto indiretamente relacionado às fake news, mas que é um ponto importante. Então, a ideia do Congresso é limitar o poder do TSE para emitir resoluções. Essas resoluções só poderiam ser emitidas até um ano antes das eleições, e o Congresso poderia cassar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso mostra que o Congresso está se movimentando, o Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos estão se movimentando, e que a gente está no meio de uma disputa em que uma das questões centrais
é essa questão da divulgação de notícias falsas, da contaminação da esfera pública por notícias falsas que criam esses grupos políticos descolados da realidade e com pretensões autoritárias. Tudo isso ocorreu aí nos últimos 2, 3 meses, principalmente desde a semana passada. Evidentemente, a gente não pôde abordar isso no livro que foi fechado em março, abril desse ano de 2021. Mas o livro teve justamente como proposta observar como o sistema jurídico aprendia a tratar de um tema novo e de um tema tão complexo, né? Então, a nossa pretensão foi, a partir das eleições de 2018, observar os primeiros passos e algo que já tenha sido decidido também antes de 2018, qual foi essa trajetória do direito brasileiro para tratar desse problema que ganhou visibilidade justamente nas eleições de 2018, principalmente na disputa presidencial, e constatar a dificuldade tanto do legislativo quanto do judiciário para darem respostas para esse problema que envolve tecnologias complexas, sob o domínio de empresas transnacionais, e um problema que tem repercussões em múltiplos setores, né? Fake news afetam a política, as fake news eleitorais, mas também fake news afetam a saúde pública, como a gente viu na pandemia. Claro, a gente focou o aspecto eleitoral, mas a disseminação massiva de notícias falsas pelas plataformas digitais, que é o que a gente poderia conceituar como fake news, é um fenômeno que contamina os diversos sistemas sociais. Se essas são as últimas medidas que a gente tem notícia, as disputas mais atuais que eu acabei de comentar, fato é que logo depois das eleições de 2018, já começou a haver um movimento mínimo no Congresso e no Judiciário. No STF, com a instauração do inquérito das fake news em março de 2019, portanto, há 3 meses aí com o governo empossado, governo federal, e o Congresso, em setembro de 2019, instaurou a CPMI mista das fake news. Bom, e por que esse tema é importante dentro do nosso histórico eleitoral brasileiro? Porque a gente tem que lembrar que, durante o Império, o voto foi censitário, cerca de 10% a 15% da população efetivamente votava. Do final do Império, 1881, e durante toda a República Velha, praticamente 1% da população é que votava de fato, porque na Constituição de 1891 o voto foi negado aos analfabetos. Além de tudo, havia todo aquele poder econômico clientelista que maculava o exercício do voto. O nosso código, a nossa justiça eleitoral foi criada por Getúlio Vargas numa época de exceção, em 32, quando ele também cria o voto feminino e aumenta a segurança do voto secreto, mas o fato é que o Congresso ficou fechado de 37 a 45. Então, a nossa experiência democrática primeira, efetivamente, foi entre 45 e 64, que aí sim a gente passa a ter mais de 10% da população brasileira efetivamente votando. Depois, com a ditadura militar, evidentemente, o exercício do voto é maculado em diversos sentidos, a representação política. Então, se o Vargas, num regime do governo provisório, cria a justiça eleitoral, o nosso Código Eleitoral vigente é criado na época da ditadura militar. E o fato é, o que eram os meios de comunicação predominantes nessa época? Era o rádio e depois a televisão. Aí a gente chega, a partir de 1988, uma Constituição que estende o voto aos analfabetos, que não coloca qualquer outro critério censitário. Efetivamente, mais da metade da população brasileira passa a efetivamente exercer o voto, e aí nós temos a grande experiência democrática a partir de 88. Só que, no começo do século XXI, agora, principalmente nos últimos anos, a gente vê uma perda de monopólio dos meios de comunicação de massa tradicionais, do rádio, TV, jornais. E esses dois dados acabam se chocando, quer dizer, o crescimento eleitoral dessa democracia e a mudança no paradigma dos meios de comunicação.
O fato é que, em 2015, o STF proíbe o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas, ou seja, o financiamento empresarial das campanhas, e as eleições de 2018 são as primeiras eleições presidenciais em que você tem essa proibição do financiamento empresarial de campanhas. E o que ocorreu, que foi constatado por toda a mídia, é que foi organizado um esquema, principalmente pela chapa vencedora, a presidência da República, um esquema de financiamento por empresários e por empresas, inclusive, de comunicação, de desinformação em massa. E é com esse fato que os tribunais brasileiros e o legislativo teve que lidar, e por isso começou o inquérito das fake news no STF, a CPMI das fake news. Porém, o que nós observamos na pesquisa do lado do Tribunal Superior Eleitoral, a quem cabia tomar decisões a respeito das fake news nas eleições de 2018, as decisões foram bastante prudentes, não geraram uma jurisprudência sólida que nos proteja contra a desinformação em massa. Em geral, foram tomadas decisões monocráticas em procedimentos que duravam durante o período eleitoral e privilegiando a liberdade de expressão e do eleitor acreditar no que ele quisesse, sem tocar em temas importantes, como o discurso de ódio ou como a proteção da privacidade de dados pessoais. E quando o Tribunal Superior Eleitoral teve a oportunidade de julgar a chapa presidencial eleita pela montagem desse esquema de desinformação em massa, o tribunal acabou absolvendo essa chapa por falta de provas. Então, foi bastante prudente, não havia uma jurisprudência consolidada e não havia uma legislação totalmente definida para se lidar com esse assunto. E aí eu entro no lado da legislação, reiterando aquele dado que eu trouxe, que a nossa justiça eleitoral foi organizada por Vargas, na era do rádio, e que o nosso Código Eleitoral foi organizado na época do predomínio da televisão. E agora nós temos uma nova forma de comunicação eleitoral que não é centralizada por empresas de mídia, mas é uma forma em que a produção, a disseminação e o consumo da informação passa a ser massivo. Não é só mais o consumo da informação que é massivo. A produção e a disseminação também é massiva. Isso altera todo o paradigma de comunicação. Quer dizer, e explica as fake news. Do ponto de vista da informação, as fake news trazem esse sentido de novidade, elas apelam para quem recebe essas fake news, apelam para um senso de novidade, de segredo, de algo que por alguma conspiração ninguém queria que fosse revelado, mas que foi revelado por essa mensagem que você está recebendo no WhatsApp ou no Facebook. Isso mobiliza a atenção de quem está recebendo a comunicação. Ao mesmo tempo, a mensagem que é passada reforça esse aspecto da denúncia moral, de que você tem que aceitar ou repudiar de maneira absoluta aquele personagem, por exemplo, que está sendo objeto da notícia falsa, mas que o eleitor tende a acreditar que é verdadeira. E a fake news, além de apelar para esse sentido de novidade da informação, e além de ter essa carga moral na mensagem que é passada, a fake news se baseia no fato de ela demandar uma compreensão muito simples. São os memes, são os tweets, são imagens muito simples que todo mundo é capaz de compreender. E isso facilita a disseminação ainda mais massiva e exponencial dessa desinformação. E tudo isso mostra o cenário em que o legislativo teve que reagir. Quer dizer, o nosso Código Eleitoral 65 tipifica os crimes de calúnia, injúria, difamação, criminaliza a divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, mas tudo isso que a gente está assistindo ocorre fora da propaganda eleitoral oficial, muitas vezes, e demanda maiores providências legislativas. Então, em 2013, o Congresso estabeleceu uma emenda, a Lei 9504 de 97, que criminaliza a contratação direta ou indireta de grupos com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denigrir a imagem de qualquer candidato, partido ou coligação. Então, em 2013, foi tomada essa providência.
Em 2019, logo depois das eleições, uma lei incluiu no Código Eleitoral o crime de denunciação caluniosa de quem comprovadamente sabendo que o denunciado é inocente divulga com finalidade eleitoral uma conduta falsamente atribuída. E então foram sendo feitas emendas, pequenos artigos na legislação. O que a gente tentou observar foi um grande pacote que o Congresso Nacional foi estabelecendo para regular as comunicações digitais. Primeiro, o Marco Civil da Internet, depois a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que acabou entrando em vigor depois das eleições, entrou em vigor em setembro de 2020 só, e as sanções só são imponíveis agora, a partir do mês passado, 2021. Depois do Marco Civil da Internet, então, veio o LGPD, e vem o projeto de lei das fake news, que tem um instituto importante, que é a ideia da autorregulação regulada, de como o direito estatal pode colaborar e receber a colaboração das próprias plataformas digitais para moderar conteúdo e para punir essas condutas de divulgação de notícias falsas. O problema disso entre outros, o grande problema é que ainda existem muitas plataformas, muitos aplicativos de mensagens que não têm autorregulação, que não têm diálogo com o poder público e que estão se desenvolvendo numa zona de penumbra, fora de qualquer regulação estatal e também sem iniciativas próprias de moderar condutas abusivas. De modo que o cenário que a gente chega hoje é um cenário em que o Congresso Nacional e o próprio Judiciário tendem a apelar para especialistas, tendem a estabelecer princípios gerais, mas têm dificuldades em estabelecer regras claras para criminalizar as condutas e depois em efetivamente aplicar essas regras e punir os candidatos, as empresas, os divulgadores de fake news. Então, a gente ainda não tem um quadro regulatório formado, seguro, para nos proteger contra esse tipo de conduta. E, ao mesmo tempo, todas essas iniciativas que eu acabei de comentar, que vêm sendo tomadas pelo Ministério Público, pela Câmara, pelo Senado, pelo Judiciário, correm o risco de serem medidas que vão criminalizar, eventualmente, a disseminação de fake news num plano simbólico, mas que podem não ser efetivamente aplicadas. E aí a gente entra naquele problema, talvez, de uma legislação simbólica, na linha do Kinderman, do Marcelo Neves, que é a ideia de que o legislador vai confirmar que existe o problema da fake news, vai repudiar esse problema, vai criar esse álibi de que a regulação já existe, mas talvez haja dificuldade para aplicar essa regulação. Porque, primeiro, falta consenso político no Congresso, existe um grupo que só está lá por causa das fake news, então, efetivamente, não existe um consenso para regular e punir esse tipo de conduta. E, do ponto de vista do judiciário, existe uma grande cautela para julgar e condenar, principalmente altas autoridades que tenham se valido de fake news. E é um problema que se agrava no caso da justiça eleitoral, porque, enfim, falta uma estrutura organizacional totalmente independente da justiça eleitoral. Os juízes não têm vitaliciedade na justiça eleitoral, muitos cargos são rotativos, a jurisprudência é volátil, juízes que deixam de atuar na corte podem, em seguida, atuar como advogados, sem qualquer quarentena. Então, falta uma institucionalização da justiça eleitoral que lhe dê autonomia para, efetivamente, punir quem mereça ser punido. Então, a justiça eleitoral é competente no ponto de vista administrativo, de organizar as eleições, a rigidez das urnas eletrônicas, mas, do ponto de vista judicial, ela realmente tem muita cautela e talvez não tenha condições de enfrentar o poder político na medida em que isso se faz necessário, principalmente no cenário brasileiro atual. É isso que eu tinha a dizer. Queria agradecer mais uma vez o convite e voltar a palavra ao Lévio e agradecer ao Instituto Norberto Bobbio. Muito obrigado, professor. A gente que agradece a sua contribuição e participação. Eu vou passar a palavra agora ao Maurício Palma, a quem eu também agradeço ter aceitado o convite de contribuir aqui conosco. Vai tecer alguns comentários sobre o livro
enfim, e contar um pouco para a gente as suas opiniões sobre quais foram, o que ele achou e o que ele gostaria de destacar da leitura. E é legal, como o professor Marco colocou, ressaltar que este é um livro que está aberto, é uma pesquisa de qualidade, de grande impacto, tanto uma pesquisa qualitativa e quantitativa, que teve um esforço, né, de recuperar, fazer todo o mapeamento, tanto do histórico, do desenvolvimento legislativo sobre a questão das fake news, quanto também mapear a jurisprudência, né, e as decisões judiciais que envolveram a questão das eleições de 2018 e as fake news. Então, enfim, é um trabalho de fôlego e muito interessante, que está disponível, livre e acessível para todos, enfim, se informarem e acessarem e lerem e desenvolverem as suas próprias pesquisas e pensamentos. Passo a palavra, então, ao professor Maurício Palma, que é professor, pesquisador e doutorado na UNB, mas também agora está como pesquisador do programa de pós-graduação da FGV Direito. Prazer tê-lo aqui, professor. Maurício, está mudo. Opa, desculpe. Bom, boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite do Instituto Roberto Bobbio. É uma grande satisfação poder discutir um pouco esse livro, não é? Esse tema tão importante, não é? Parece um chavão, mas é algo que, como o livro mesmo mostra, não é? Permeia não só o direito, como vários setores da nossa sociedade, não é? Claro que o meu conhecimento principal dos autores também estão circunscritos ao direito e à política também. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso, não é? Mas o livro mesmo ressalta isso, né? Quer dizer, há implicações muito importantes do que a gente chama de fake news para vários setores sociais. Então, agradecendo ao Instituto, parabenizo bastante aos autores aqui. É um livro escrito a 4 mãos, né? Diana, Lucas, Marco Antônio e Paula, não é? Dos quais 2 estão aqui no privilégio de discutir aqui. Eu vou falar um pouco sobre o livro, e vou fazer alguns comentários, não é, próprios sobre o livro e, digamos assim, algumas provocações para os autores, né? Também gostaria de ouvir os autores sobre aí o que eu vou falar, não é? Cumprimento também ao pessoal que esteja nos ouvindo aí, não é? Que também, enfim, fico à disposição aí para eventual debate, perguntas, tá? Bom, o livro, em primeiro lugar, como foi dito, tá? Não quero que isso pareça algo que eu esteja dizendo, porque estou na presença dos autores, não, tá? O livro é muito bom. Ele mescla tanto uma pesquisa teórica aqui, baseada na teoria dos sistemas de Luhmann, claro, mas também tem partes aqui de uma pesquisa empírica bastante importante, não é? Falando sobre as ações aqui no TSE, falando sobre desenvolvimentos legislativos, não é? Falando inclusive também sobre um pouco da história do direito eleitoral no Brasil, que o Lucas tratou um pouco agora, não é? Então, assim, é um livro que realmente merece ser lido, tá? Para quem pesquisa no tema. O professor Marco citou, não é, que é uma fotografia do momento, não é? E o Leve agora acabou de falar sobre isso também. É uma tarefa inglória, não é? Eu acho que o livro é sim uma fotografia do momento, é sempre um desafio da gente pesquisar sobre temas tão atuais, não é? Quer dizer, a coisa está acontecendo agora e mesmo assim a gente está pesquisando. É sempre muito arriscado, no fundo, não é?
Quer dizer, tem um outro autor que fala de um salto mortal nas ciências sociais, né? Então, às vezes, a gente fazer pesquisa sobre o que está acontecendo agora é um pouco, para quem faz sociologia do direito, né? Um pouco um salto mortal, às vezes, não é? Ao mesmo, de um lado, né? De outro lado, é uma grande contribuição à ciência, tá? Então, eu sou bastante favorável também aos leitores do nosso tempo, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações em relação ao livro, tá? Vou me ater a alguns pontos que eu considero principais, tá? Então, representação, não é? A categoria da representação política, não é? Vou falar um pouco sobre confiança, vou falar sobre a proteção da própria democracia, não é? E vou, por fim, falar um pouco sobre o hibridismo aqui da nova Lex Digitalis aqui, né? O livro começa, digamos, eu vou me ater mais à parte teórica aqui, tá? Que é onde eu posso dar, ou a parte que eu posso dar mais contribuições mesmo, tá? O livro começa tentando responder a uma pergunta bastante fundamental para quem estuda direito e mídia hoje, né? Eu tive contato com um autor alemão, né? 2011, 2012, 2013, por aí, quando eu estive por lá mais de uma vez, né? Que é o Festing, e ele pesquisava justamente as mídias e o direito, né? E a minha grande preocupação quando ele expunha, né, nas aulas ou nos debates com ele, era identificar o que há de novo, né? Quer dizer, não precisa, obviamente, para a gente estudar um fenômeno que haja algo de novo, não é? Mas a gente tem uma certa retórica da novidade nas ciências sociais e no direito, isso é muito presente, né? Todos apresentam seus próprios temas como se fosse uma grande revolução, como se fosse algo inédito na história da humanidade, né? Então, se a gente encarar as notícias falsas como mentira na política, não é, por exemplo, isso é tão antigo como a República de Platão. Isso é tão antigo como a política de Aristóteles, que falava em sofismata, por exemplo, que combatia a doutrina do sofismata, né? Então, a gente tentar perceber o que há de realmente material, não é, no que se apresenta, e aqui, claro, a grande mídia, né, os debates não tem nada a ver com isso, né? Mas, então, o primeiro mérito do livro, digamos assim, é uma tentativa de observar um fenômeno, não é? E realmente tentar sociologicamente dizer o que há ou o que não há de novo nesse fenômeno, né? Quer dizer, se a gente pensar, o Lucas citou isso agora também, se a gente pensar na cultura de massa, no mass media, né? Enfim, na explosão, não é, que a gente teve nos meios de comunicação de massa, não é? É um fenômeno do século passado, principalmente, que a teoria da comunicação tratou muito bem, não é? Estava lendo o livro, também lembrei de uma observação que esses autores fizeram, né? O Humberto Eco tem um livro, tem um artigo, não é, bastante clássico, que é Entre Apocalípticos e Integrados, né? Quer dizer, ele compara como a doutrina estadunidense vê essa explosão dos meios de comunicação de massas, como fazendo pesquisas empíricas e querendo entender o que está acontecendo de um lado, e os apocalípticos, né? A escola de Frankfurt, né? De outro lado, tentando ver aqui como ocorreu aqui como eles enxergam, não é, essa profusão, né? De modo que, se a gente encontrar algo, não é, que seja novo nas fake news aqui, né? Ela também pode ser estudada das duas formas, né? O livro aqui
Então, de alguma forma, faz as duas coisas, não é? Faz tanto uma pesquisa empírica, não é? Em termos, pelo menos, não seria empírica no sentido de uma sociologia aqui das fake news, a ponto de ir até os grupos sociais e ter uma investigação profunda em relação a isso. Na verdade, eu acho que isso é mais difícil, isso a gente vai precisar de mais muitos anos para conseguir entender esse fenômeno como sociologia, mas faz uma sociologia aqui empírica, digamos assim, do direito, ao identificar aqui os processos e os meios de respostas do direito a esse fenômeno. E faz também uma crítica, digamos assim, uma observação crítica, eu diria, não é? Das consequências aqui que o sistema político e o sistema jurídico já estão observando, não é? E mais, né, dos efeitos que isso poderia, dos efeitos que ainda podem vir, não é, com o espraiamento aqui ou com um aprofundamento desse novo fenômeno, não é? Então, o livro mesmo, né? Notícias falsas não são novidade, né? Página 32, por exemplo, cita isso, não é? Agora, qual seria então a grande novidade? A grande novidade não seria a comunicação em massa, não é? Quer dizer que a comunicação em massa é uma novidade seria muito restrito, né? E dizer que também os grandes grupos de comunicação em massa são os únicos propulsores das notícias, isso também não é verdade, não é? Aqui a gente pode falar sim, pesquisa empírica advindas da teoria da comunicação, no sentido de que rádios locais, jornais locais têm um impacto muitíssimo grande em relação a como as notícias são recebidas aqui e a influência também na política, né? Eu venho de uma cidade pequena, eu estou hoje nessa cidade chamada Altinópolis, né? E me lembro que antes das eleições, não é? A cidade era inundada 3 meses antes das eleições, a cidade toda era inundada com panfletos, não é? Com mentiras de um lado e de outro, dos únicos 2 grupos políticos que existem numa cidade pequena como é Altinópolis. Quer dizer, estou querendo dizer isso para mostrar, não é, que tentativas de espraiamento de notícias falsas para corromper o processo político não são novas, né? E essas notícias falsas também já foram encaradas com direito. Mas o livro me mostrou um ponto que eu acho importante aqui nessa novidade e que o Lucas acabou de citar, né? Quer dizer, existe agora não mais apenas os gatekeepers, não é? Quer dizer, os porteiros, não é? Que vão controlar o que é informação e o que não é informação nos grandes jornais ou nos grandes veículos de comunicação, né? Não há mais apenas grupos econômicos fortes, como grupos de uma cidade pequena, nas grandes cidades, obviamente, espalhando notícias falsas, mas há também uma produção bastante descentralizada, não é, de notícias falsas. E há uma participação ativa, não é, daqueles receptores, dos eleitores, não é, na propagação dessa notícia falsa em termos exponenciais, não é? Quer dizer, há, então, uma novidade. E há também, a gente pelo menos enxerga a necessidade da proteção do direito, né, e da proteção do sistema democrático, não é, porque a gente está vendo isso ser abalado, não é? Achei interessante, né, fake news como uma infecção viral, não é? Quer dizer, é um vírus, não é? No meio da opinião pública, não é? Aqui eu não quero entrar em termos teóricos, não é? E esse vírus vai se alastrando e deve ser, então, combatido. É interessante, não é? E acho que isso não é mencionado, né? Que o direito é visto como o sistema imunológico da sociedade, né? Então,
o direito como sistema imunológico da sociedade também pode dar aqui contribuições para combater, não é, esse vírus. Né? Que eu acho importante aqui também para ficar aqui em relação ao que é novo, né? Ao que é novo, eu acho que isso poderia ou pode ainda ser tema de mais aprofundamentos, né? Eu fiquei pensando eu mesmo fazer um aprofundamento em relação a isso, é o tema da confiança, né? Quer dizer, a confiança aqui para a teoria sistêmica é fundamental, tá? Então, a confiança é fundamental para o sistema econômico, mais, não é? Não quero entrar em detalhes aqui, mas a confiança também é central, ou também é muito importante para o sistema político, tá? A confiança e a desconfiança, não é? É o que faz é o que faz com que a liberdade alheia tenha um âmbito aqui de aceitação, não é? Quer dizer, quando existe uma desconfiança muito grande em relação ao que o outro comunica, não é? Na verdade, essa comunicação não vai poder ser adequadamente, não é, comunicada, digamos assim, não é? Quer dizer, quando um dos polos não aceita, não é, e desconfia do outro de uma forma severa, a gente está comprometendo a liberdade alheia. Né? E comprometendo a liberdade alheia, a gente está comprometendo, digamos assim, algumas das bases, não é? Alguns dos núcleos aqui da participação política do próprio sistema político, tá? Vamos lá. Aqui, não é? Populismo, não é? Clientelismo cibernético, não é? Achei interessante, não é? Tem essa parte do livro bastante informativa mesmo, não é? Quer dizer, boa parte dos brasileiros ainda não tem um acesso regular à internet, não é? Quer dizer, muitas vezes a gente acha que esse acesso é maior e o Brasil ainda tem uma grande quantidade de pessoas bastante grande, não é? Tá dando meu tempo, já tinha muita coisa para falar. Deixa eu falar só para concluir, então, tá? Eu acho que a fake news tem a ver com isso, né? Com a viralização, com a imediatização da comunicação, com a simplificação da comunicação política, não é? Isso é falado no livro, né? Acho que falou agora também, né? Quer dizer, o uso de memes, por exemplo, não é? É uma ultra mega simplificação de questões políticas bastante importantes, tá? Que todos nós estamos sujeitos, não é? Eu uso o Instagram, por exemplo, eu estava vendo hoje ou ontem uma pessoa usando de memes para falar sobre uma teoria da justiça de Rawls, por exemplo. Quer dizer, é uma doideira, não é? Perdão, desculpe pela palavra, mas é algo ultra simplificador. E claro, a pessoa lá sabe disso, eu não estou, digamos assim, desdenhando dessa estratégia, não é? Como docência, até no caso, tá? Estou só dizendo que essa ultra simplificação e esse caráter imediato, não é, das notícias falsas, não é, comprometem aqui, tem novidade, compromete o sistema político. Eu acho também que tem algo sobre representação que deve ser dito, não é? Quer dizer, isso foi citado no livro, não é? Citou-se o populismo, não é? A gente pode discutir se existe ou não populismo, a gente pode discutir se há ou não um populismo, mas uma característica de novos líderes hoje que se parece com o fascismo que a gente viu há muitas décadas atrás, né, na década de 20, na década de 30 e posteriormente, até se a gente pensar no populismo como fenômeno do século XIX dos Estados Unidos, enfim, não vou entrar nisso,
mas é um combate à representação, não é, democrática, não é? Não é que existe, isso aqui é Urbinati, Nadia Urbinati, não é? Não é que exista um combate à representação política, não é? Porque você vai encontrar alguns autores dizendo isso. Não é bem isso, eu estou com o Urbinati aqui. Existe um combate à representação, não é, democrática, não é? Então, o líder, não é, populista, vai se arvorar de ser o representante do povo. Não é? É ele o representante do povo, sem nenhuma mediação. E isso que o livro trata, não é? Quer dizer, um combate intenso, um descrédito intenso das mídias tradicionais, não é? Se envolve com essa característica do populismo, né? E do fascismo também, que é estabelecer uma relação direta entre os representados e o representante, tido como o único representante legítimo do povo, tá? Trazer por fim, tinha mais coisas ainda para falar, se vocês acreditam nisso, não é? Mas trazer por fim só algumas considerações aqui, eu acho interessante falar sobre o hibridismo aqui que a gente está vendo sendo desenvolvido no direito, no direito, não é? Quer dizer, a gente está... eu ia usar a expressão nas mãos, não é? Então deixa eu usar essa expressão mesmo. A gente está nas mãos de grandes corporações mundiais, não é? Que, como a gente sabe, são tão ou mais importantes, mais influentes que muitos estados pelo mundo, não é? Ao mesmo tempo, a gente encontra regulamentação estatal, né? Quer dizer, a China, por exemplo, impôs uma série de restrições à entrada dos grandes grupos de mídia aqui dos Estados Unidos, Facebook, Google, o que fez com que as empresas chinesas tivessem uma explosão aqui, derivado desse papel, dessa mão estatal, chinesa. Ao mesmo tempo, essas instituições privadas, esses grandes grupos, têm mecanismos internos de processamento das fake news. Isso aqui entra numa questão de algoritmo, e aqui eu tomo emprestado as considerações aqui do professor Ramon Negócio, tá? Acabou de publicar um livro importante, não é? Em português está em alemão, né? Em português é algo como como chama, da regulação interna, digamos assim, à autorregulação, não é? Tem a questão dos algoritmos, né? Os algoritmos dessas redes sociais não conseguem ler muito bem notícias falsas, né? Eles conseguem ler bem memes, imagens, não é? Mas eles ainda têm muita dificuldade em leitura e até mesmo em aprendizado, porque os algoritmos aprendem, não é? E aprendizado no que diz respeito a texto e contexto, né? Dessa forma, a gente vê um hibridismo aqui do direito bastante interessante entre, de um lado, uma regulamentação estatal, não é? E tribunais, entre aspas, dentro do Facebook, por exemplo, que é meu caso aqui, não é? Facebook tem até, isso eu fiquei sabendo através da pesquisa do Ramon Negócio, né? Tem até uma espécie de corte constitucional, digamos assim, não é? Quer dizer, tem, pelo menos eu não me lembro disso no livro, tá? Tem um órgão ali, digamos assim, em que a relevância do material é julgada para ver se essa decisão vai ter um alcance maior, tá? Corte constitucional bastante entre aspas, tá? Então a gente tem isso, né? Temos esses intermediários bastante importantes, né? E o flagging aqui como algo bastante essencial, quer dizer, a postura dos usuários de comunicar essas empresas
não é, de notícias falsas como algo essencial aqui e que acho que as legislações daqui para frente vão ter que obrigar, digamos assim, aqui é uma postura pouco normativa, não é? Obrigar essas grandes organizações de cada vez desenvolverem mais aqui, digamos assim, mecanismos de flagging, mecanismos de controle, até porque o Estado não vai dar conta. O Estado não vai dar conta dessa quantidade abissal e desse imediatismo da comunicação que a fake news demonstra, não é? Então, essa observação, não é? E aqui também, pegando um gancho do que o Marco disse agora na apresentação, para concluir, não é? A gente não vai, não é nosso papel aqui definir o que é ou não fake news, não é? Eu concordo com o Marco em relação a isso. Mas a gente pode observar, não é? O que o direito, o que a política observa como sendo fake news. E, portanto, o livro, acho que cumpre esse papel, não é? De tanto observar esse tratamento por parte tanto do judiciário, inclusive criticando a estrutura do judiciário brasileiro, não é? Criticando essa não perenidade da justiça eleitoral no Brasil, não é? De um lado, não é? E também projetos políticos. Né? Então, agradeço aqui ao Instituto, acho que eu falei um pouco a mais aqui. Agradeço muito ao convite e acho que a gente pode debater, e parabéns aí aos autores e às duas autoras que não puderam estar aqui. Obrigado, Maurício. A gente agradece as suas contribuições. A gente recebeu duas perguntas vindas do público, e quem quiser deixar mais perguntas também, mas acho que a gente pode juntar essas duas perguntas juntos com as provocações do professor Maurício, fazer uma rodada. A Valéria Santana Alves Franco, acho que ela faz uma pergunta para todo mundo, né? Pela pesquisa efetuada e conjunto de decisões selecionadas no livro, o senhor, imagino os senhores, acham que a justiça eleitoral é atrasada no tratamento de fake news? Vejo muitos críticos considerando a campanha do TSE sobre fake news de modo geral e sobre urnas como uma campanha defasada e críticas no sentido de considerar tanto a legislação deprimida quanto às decisões já tomadas. Essa é a pergunta da Valéria. E aí o Bruno Breanza Munhoz Cipriano pergunta: professor Marco, na sua opinião, quais serão as maiores dificuldades do TSE no combate às fake news em 2022? Aí acho que a gente pode fazer uma rodada, professor Marco, para vocês tanto responderem as perguntas do público, quem quiser colocar mais perguntas, fique à vontade, quanto às provocações do professor Maurício. Perfeito, muito bom. Vamos lá, então, obrigado pelas questões e obrigado pelas reflexões, Maurício. Acho que a gente pode manter aí um diálogo, até se tiver tempo aí também, para ter essa interação, acho que é super importante. Atendendo aí à questão da Valéria, né, se você tiver a oportunidade de acessar e ler o segundo capítulo do livro que trata sobre o judiciário, vai perceber que, especificamente no TSE, a gente constatou 3 grandes problemas que justificam a autocontenção que foi observada, ou seja, o comportamento do TSE naquele recorte específico durante a corrida eleitoral de 2018. O que a gente observou? Primeiro, a dificuldade em relação à definição do termo de fake news, e isso é uma dificuldade semântica de produzir o sentido jurídico do que é fake news. Então, se a gente tem dificuldade no âmbito da sociologia, no âmbito da política, de definir fake news e remeter isso para a filosofia, né? O TSE não, ele tem que se posicionar, né? E esse é o grande, digamos, ônus argumentativo que ele tem que encarar. E isso não é fácil, né? E a solução, em alguma medida, foi evitar essa preocupação, né? Evitar essa preocupação de assumir a responsabilidade de definir um sentido jurídico de fake news. Isso limita muito a capacidade decisória de um tribunal. Então, essa é uma constatação importante. Né? Boa parte dos julgados
evitou ali promover e tentar discutir o conceito de fake news para depois justificar uma intervenção, né? O segundo aspecto que a gente constatou e que o Lucas também ponderou, e que o livro discorre, inclusive no primeiro capítulo, sobre, é a questão do vácuo regulatório, ou seja, diante de uma ausência legislativa, diante de uma autorregulação regulada, que essa é uma situação atual, né? Mas em 2018 não estava presente, o TSE estava se limitado em termos de fundamentos jurídicos para fazer algum tipo de moderação de conteúdo, né? E, aliás, o grande risco aí era do próprio STF interferir diretamente, o TSE interferir diretamente no debate político, né? E aí talvez seja o grande dilema. Será que cabe a um tribunal fazer esse tipo de ponderação, mesmo que haja um pretexto, um fundamento jurídico, né? Tanto que nas eleições seguintes, nas eleições municipais, a gente percebeu que a Justiça Eleitoral começou a estimular justamente campanhas para a checagem, para a verificação das fontes, para justamente evitar a judicialização, né? Então, isso é interessante, essa é a segunda razão. E a terceira razão que o estudo constatou para justificar essa autocontenção era o déficit cognitivo do próprio tribunal, ou seja, há um problema sério de evidência, né, na produção da discussão de provas, que limita o TSE justificar de fato quando ocorreu ou não ali um abuso, né, a ponto de justamente arquivar essas ações. E foi o que aconteceu recentemente aí no julgamento da chapa vencedora da última eleição. Ou seja, o déficit cognitivo foi levantado como um dos argumentos e justificou essa autocontenção. Então, eu não qualificaria isso como sendo atrasado, mas como limitadores da própria organização na operação disso, né? Qual que é o grande saldo dessa constatação? É que no ano seguinte, ou melhor dizendo, na eleição seguinte, o STF, o TSE, enfim, o STF também, a própria Justiça Eleitoral, apostou na prevenção e, em alguma medida, no controle da judicialização desse tipo de questão, né? E a gente percebeu toda a movimentação institucional, e não apenas a Justiça Eleitoral, mas também o próprio Ministério Público Eleitoral, promovendo ali acordos de cooperação com as redes sociais, campanhas de incentivo, aonde o eleitor tinha o destaque e o protagonismo para evitar justamente isso, né? Ao passo em que, na nossa pesquisa, a gente constata simultaneamente o desdobramento no âmbito legislativo e na produção aí dessa ideia de uma regulação que protege a autorregulação das redes sociais, né? Então, eu vejo um pouco essa conjuntura aí, né? E em relação à outra pergunta, né? Enfim, é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo difícil de se posicionar, já que abre um horizonte de possibilidades, né? Enfim, a gente tem que lembrar que a missão institucional da Justiça Eleitoral no Brasil é garantir a legitimidade do processo eleitoral, né? Então, se espera que em 2022 o TSE consiga, de fato, garantir a legitimidade da corrida eleitoral, assegurando, inclusive, aí a segurança institucional e a transparência nas eleições. Talvez, né, como um palpite, talvez uma grande dificuldade vai ser proteger e zelar por essa ideia que está no livro, da ideia justamente da regulação autorregulada. Em termos mais concretos, assegurar de fato que as redes sociais consigam exercer minimamente ali a moderação de conteúdo, de modo a viabilizar tanto o debate eleitoral quanto a própria corrida eleitoral, né? Isso é algo que aconteceu nos Estados Unidos, mas veja, aqui a gente tem uma outra trajetória, uma outra história, e o livro apresenta isso, inclusive o professor Lucas também sublinhou isso, e o professor Maurício também, né? Então, talvez a gente tenha um outro destino que seja diferente, levando isso em consideração, e esse é o grande desafio, ou seja, assegurar a legitimidade do procedimento eleitoral, né? E, em alguma medida, evitar até que isso reverbere no âmbito do STF, né? O STF hoje está numa situação ali de muita fragilidade, né? E pensando na articulação entre os tribunais, isso é algo interessante no estudo sociológico, né? A gente pensar também a relação entre os tribunais, né? O TSE ali tem, em alguma medida,
a possibilidade de evitar que isso alcance o STF, né? Coisa que, às vezes, enfim, no âmbito da discussão política, se sobrepõe, já que, a princípio, né, eu poderia recorrer aí de uma decisão do TSE ainda perante o STF. Mas, de todo modo, enfim, eu espero que esse tribunal cumpra com a sua missão institucional e que, de fato, a gente tenha a segurança e a garantia de uma eleição limpa, segura, legítima e que a nossa justiça eleitoral zele por isso, né? Em alguma medida, isso significa respeitar a regulação autorregulada, que é um debate que está no nosso livro e que, enfim, tanto o Lucas quanto o Maurício colocaram aqui, e acho que em termos mais concretos, a questão da moderação de conteúdo exemplifica muito bem isso. O que, aliás, vai na contramão do que a gente está vivendo nesse dia, hoje, né, no dia 14 de setembro, com a medida provisória 1068. Né? Então, enfim, o TSE vai ter trabalho. Agradeço aí as perguntas. Queria comentar, então, brevemente, aí, 4 pontos trazidos aí na discussão. O primeiro ponto é esse, que eu até desenvolvi mais fora do livro, num artigo na Revista de Informação Legislativa do Senado, que é Fake News, regulação ou meta-regulação, que traz o seguinte problema. Essas plataformas grandes têm desenvolvido suas próprias cortes cibernéticas, seus próprios procedimentos, comitês de moderação de conteúdo. Por um lado, para resolver o problema, mas, por outro lado, também para se blindarem do direito estatal e para se afirmarem como o fórum adequado para resolver esse problema, né? Como se essas redes sociais já dissessem: nós já temos os mecanismos para resolver, não precisamos que o judiciário venha nos dizer o que fazer. Em resposta a isso, o legislativo brasileiro, por exemplo, propôs esse instituto, está no PL das fake news, que ainda está em discussão no Congresso, da autorregulação regulada, que traz esses dois lados que eu queria reforçar, né? Um lado é o direito brasileiro estatal aprender com as próprias empresas de mídia, e, de outro lado, o risco da captura desse direito estatal pelos interesses das plataformas digitais, né? Então, tem uma oportunidade que já que eu não consigo formular regras estritas para cada tipo de conduta, eu vou corregular esse tema, criando uma agência mista com representantes do Estado e das plataformas digitais. Mas, por outro lado, se eu deixar tudo na mão dessas plataformas, existem interesses, inclusive econômicos, muito fortes por parte delas, que podem, enfim, não gerar o resultado adequado de regulação. O segundo ponto aqui trazido numa pergunta é sobre o TSE, que a gente tem que lembrar essas duas faces do TSE, né? Como órgão judicial e como órgão administrativo. Nós já vimos que na parte judicial nós não estamos protegidos pelo TSE, ele não tem uma jurisprudência, ele não tem chances grandes de condenar alguém que use massivamente da estratégia de desinformação. Não existem grandes chances do TSE condenar, por exemplo, a chapa eleita em 2018 ainda. Por outro lado, enquanto órgão administrativo, o TSE tem essa competência e tem tentado elaborar estratégias para as eleições de 2022, por exemplo, para checagem de notícias falsas, para dar uma resposta em 1h30. Em 90 minutos, o órgão conseguiria receber a denúncia, uma agência de inteligência lá dentro do TSE, receber uma denúncia de notícia falsa, checar a informação e espalhar, enfim, qual é a notícia verdadeira. Agora, nós temos que ver qual é a capacidade de comunicação do TSE. Se o próprio TSE vem sendo atacado, o problema é que agora nós temos as fake news e as fake news que atacam os próprios órgãos, como o TSE, como o STF, e o TSE nessa função administrativa das eleições. Se a gente não confiar na checagem de fatos nem do próprio TSE, como isso vai ser efetivo, né? E isso me leva ao terceiro ponto que eu queria comentar, apesar dessa figura aí que está no Palácio do Planalto ser quem ela ele tem atacado
de maneira que a gente poderia dizer inteligente, pontos centrais dessa confiança, desse aspecto que o professor Maurício trouxe, da centralidade da confiança para o funcionamento da sociedade. E um desses aspectos centrais que o governo tem atacado é a questão do procedimento. Por que a gente respeita que o nosso presidente seja essa pessoa? Porque houve um processo eleitoral. Se agora nós vamos desconfiar do próprio processo eleitoral, a disputa deixa de ocorrer nesse campo do procedimento e se torna um conflito aberto em que ninguém mais é obrigado a respeitar o resultado de qualquer eleição, inclusive desse cidadão que foi eleito. E o outro lado que a estratégia de fake news ataca a questão da confiança é justamente pelo lado da ciência, né? Que seria o sistema que tem o monopólio de definir o que é a verdade. Se o governo ataca toda hora a ciência, tanto as ciências exatas quanto as ciências humanas, sociais, se ele mesmo vai produzir a verdade fora do sistema da ciência, a gente está sem instituições de confiança para definirem o que é verdadeiro e falso na sociedade. Então, eu diria, é uma estratégia muito inteligente de desconstituir, desinstitucionalizar os procedimentos, as organizações que a gente tem, como a universidade, como procedimento eleitoral, enfim, em diversas arenas. E isso está ligado a esse aspecto que o professor Maurício já comentou também, da ultrasimplificação do discurso e de uma moralização absoluta em termos de que, se o resultado for bom, se eu achar que quem ganhou a eleição é um herói ou é um mito, eu vou respeitar, senão eu não vou respeitar o resultado. Quer dizer, deixa de ser o procedimento como fonte de legitimação e eu passo a querer julgar o resultado das eleições no sentido moral, que já é por si só um sentido extremamente simplificador, né? Eu não vou mais analisar os dados econômicos, os dados de políticas públicas, mas eu vou avaliar moralmente o governo, e é nisso que o governo se mantém. E o último aspecto que eu queria reforçar é essa questão da novidade das fake news, né? Uma coisa é você espalhar boato numa vila, numa pequena cidade, numa pequena comunidade. Isso tem uma dimensão. Quando a sociedade, pensando em termos evolutivos, aí, simplificados, você tem boatos que circulam dentro de uma cultura oral. Isso tem um certo impacto. Quando a sociedade passa a ter formas escritas, é uma pequena elite que domina essa escrita. Então, ela vai ter um monopólio de definir a verdade ou a falsidade. Quando você tem o surgimento dos jornais, depois do rádio, depois da televisão, esses meios de comunicação de massa explicam essa perda do controle da política por uma elite e explicam até o surgimento do populismo no século XX, como esse meio de líderes se comunicarem diretamente com as massas, intermediados por esses meios de comunicação, relativamente centralizados, né? O Estado pode comprar, pode influenciar, inclusive são concessões estatais de rádio e televisão. Mas agora, o fato da gente ter a desinformação nessa escala dada pela circulação possível a partir dos meios digitais, quer dizer, você produzir uma mentira e conseguir ganhar uma grande escala para além da sua família, para além dos seus conhecidos, e você não mais conseguir saber quem foi a origem daquela mentira, isso dá uma nova dimensão à mentira na política, e é isso que a gente chama de fake news, ou que a gente pode observar que a sociedade criou esse termo fake news para responder a esse fenômeno, para se referir a esse fenômeno. E daí a novidade relativa, mais importante, que a mudança nos meios de comunicação dá à questão da mentira e da desinformação na política. Acho que eram esses os pontos. Queria agradecer aí quem mandou perguntas e quem nos assistiu até essa hora. Professor Maurício, também gostaria de tecer alguns comentários. Muito rapidamente, tá? Só para deixar claro até para o público, tá? Essa questão, por exemplo, da representação política e inclusive dos problemas relativos à representação política são tratados no livro, tá? Então, o livro, por exemplo, fala
do clientelismo, né? O que me vem agora como aqui um dos problemas aqui relacionados à representação política. E também o livro pensa sobre, digamos assim, a garantia da legitimação do processo político pelo direito, né? Então, o livro trata, por exemplo, o que o Lucas falou agora, não é, da legitimação pelo procedimento, tá? Não precisamos entrar, né? Então, eu acho, nesse sentido, eu acho que o livro tem mérito, né? Acho que tem muitos méritos, assim. Então, para quem tiver interesse no tema, vale muito, muito a pena ver mesmo, tá? O que eu ia comentar também, que o Lucas estava aqui nas minhas anotações, essa característica das elites, né? Quer dizer, a gente tem que pensar de novo, no mínimo, né? Na relação das elites com o sistema eleitoral, né? O sistema político aqui, que eu acho que está tendo mudança, embora a gente ainda tenha processos centralizados, né? de espraiamento dessas notícias falsas aí. Quer dizer, a gente pensa ainda em partidos políticos importantes, a gente pensa em redes transnacionais, a gente pensa no Congresso Mundial da Família, a gente pensa no movimento do Stephen Bannon, a gente pensa no grupo de Visegrado, quer dizer, a gente, não sei como fala em português, a gente pensa nesses ainda conglomerados importantes, né? Mas, enfim. Bom, são esses comentários, assim, rapidamente. Obrigado aí pela oportunidade e pelo debate, professores Marco e Lucas. Perfeito, gente. A gente não recebeu mais perguntas aí do público, mas acho que conseguimos cobrir aí uma parte representativa dos assuntos, mas ainda faltou muita coisa. Eu mesmo tinha vários pontos que eu anotei da leitura, da questão da governança eleitoral compartilhada. Eu queria trazer acho que o livro desperta várias questões sobre essas novas formas de regulação, né, de corregulação, autorregulação e autorregulação regulada, a própria abertura do legislativo e do judiciário a critérios técnicos, né, que o livro trata a partir do Luhmann sobre a periferização, né, enfim, e também da própria abertura à sociedade civil, mas que, como vocês colocam no livro também, é uma abertura que não é por vontade própria, né, é quase uma necessidade, enfim, algumas questões de monetização de mídias, né, como talvez um recurso, a própria mobilização da ZUBOF, enfim, acho que tem várias questões que são suscitadas. O livro tem esses méritos de trazer uma teoria sociológica de fundo para o debate das tecnologias, o que, a meu ver, falta muito. Eu acho que a gente tem um movimento na sociologia, principalmente a partir da sociologia digital, de fazer teoria social sobre as tecnologias e sobre a nova sociedade, né? Mas eu ainda vejo, principalmente nos debates que são mais divulgados, né, que são mais públicos nesse sentido, mais disseminados, que ainda falta teoria social. A meu ver, vocês fazem isso com muito mérito, e eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né? E acrescenta isso o esforço de tanto recuperação histórica, né, dos desdobramentos legislativos, quanto o esforço de pesquisa e recolhimento quantitativo das decisões judiciais e da jurisprudência. Então, enfim, eu acho que tem várias questões que a gente poderia suscitar, mas fica também a abertura para quem tiver interesse e curiosidade conhecer de fato, né, e não ouvir só pelos nossos comentários. Acho que é fundamental acessar o livro, ainda mais estando disponibilizado, né? A discussão da tecnologia, ela traz essa questão do conhecimento aberto. Vocês mesmos falam da educação digital, né?
como um dos pilares para a democracia nessa nova era da sociedade da informação. Então, enfim, eu fico muito contente com o debate. Acho que a gente cobriu uma parte, mas tem muita coisa ainda a ser discutida. Espero que a gente possa, em outros eventos, em outros momentos, enfim, discutir e trazer à tona mais dessas questões que foram suscitadas. Realmente tem muito mais coisa para ser debatida aí. Fica o convite para quem se interessar, conhecer, buscar aí o livro. Abro a palavra para vocês também se despedirem, enfim, mas muito obrigado, professor Marco, professor Lucas e professor Maurício. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado a todos e todas. Agradeço novamente o Instituto Norberto Bobbio, a atenção dada pelo professor Maurício, a mediação feita pelo Lévio. Reforço o convite, leiam o nosso livro, a nossa pesquisa. O livro está aqui disponível, eu estou mostrando a capa dele, Fake News e Eleições, um estudo sociojurídico sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil, publicado pela editora FI. Basta acessar o site da editora, vocês vão ter acesso ao livro, que está em formato aberto, então podem ler e divulgar para os colegas que se interessam no tema, e desejo a todos aí um bom final de tarde, ou eventualmente para quem está assistindo aí no YouTube a gravação, um bom dia ou uma boa noite. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, queria reforçar as palavras do Marco aí e só agradecer a quem nos acompanhou e mandou perguntas. Eu mesmo não tenho o livro impresso, sigo todo vez baixando lá no site da editora. Então, a gente tem essa facilidade e a gente fica aberto aí para continuar o debate com quem se interessar. Muito obrigado. Agradeço também ao convite. Eu li o livro digital também, mas já encomendei meu livro físico, viu? Eu mesmo também tenho um artigo que eu publiquei por essa editora, também saiu um outro livro, né? E também já encomendei, viu? E, enfim, recomendo a leitura aí. E é claro, né, pessoal, fico aqui à disposição aí para quem tiver interesse, né, a todos aqui, discutir mais o tema. Um abraço, muito obrigado.